Bacana. Então, continuando aí com as novas determinações da Constituição de 1934, aí, presidente Vargas, tá? Primeiro, presidente, um detalhe importante dessa Constituição, pessoal, ela dizia que o voto era direto, secreto, né? Mulheres maiores de 18 anos, então tinha todas essas inovações. Porém, a Constituição dizia que, olha isso, o primeiro presidente deverá ser eleito de forma indireta. Ou seja, Vargas, ele cria uma Constituição para que haja as eleições, que ocorram as eleições de forma direta e secreta, com voto feminino, inclusive, uma inovação para a época. Porém, o primeiro presidente deveria ser eleito de forma indireta. Detalhe importante, tá? Que mais? A criação da Justiça do Trabalho e leis trabalhistas. Inovação da época. Outro detalhe, jornada de 8 horas diárias de trabalho. Também algo novo que não tinha na última Constituição, agora passa a ter. Repouso semanal, férias remuneradas e 13º salário. Só vai entrar realmente em 1962 com o governo João Goulart. Então, coisas que são novidades para a época. As férias remuneradas, repouso semanal, jornada de 8 horas de trabalho diária, né? E ainda a criação da Justiça do Trabalho e leis trabalhistas. Isso aqui é tudo inovação da Constituição de 1934, tá? Governo Getúlio Vargas. Somente o 13º que é no governo João Goulart, não vamos esquecer, tá? 13º no Brasil só com João Goulart. Antes de 1960, 60 e pouco, não tinha 13º no Brasil, tá? Beleza? Não vamos confundir. E observação sobre a questão aí do tempo, período dessa Constituição, foi a de menor duração, né? A mais que durou menos tempo, porque já em 35 Vargas suspendia suas garantias através do estado de sítio. Então, em 1935, Vargas decreta o estado de sítio no Brasil. Um ano depois, pouca coisa depois, com isso, com a decretação do estado de sítio, pessoal, as garantias constitucionais elas são anuladas, né? Então, tudo aquilo que a Constituição prevê e dá de garantia no estado de sítio é cancelado. Por quê? Porque é um estado de exceção, né? É um estado de realmente necessidade para que o governo tenha realmente ferramenta suficiente para fazer tudo que for necessário para manter a estabilidade política do país. Então, o estado de sítio é estado de exceção. Um ano depois, Vargas já vai decretar estado de sítio, então, na prática, o respeito à Constituição durou um ano, pouquíssimo tempo, né? E em torno de um ano, né? Pouquíssimo tempo. E um detalhe também, né? Vargas, ele acaba sendo eleito indiretamente para a presidência, né? Então, o Vargas, ele cria a primeira Constituição, ele determina que a primeira eleição tem que ser indireta, lá com a Constituição de 34, é reunida a Assembleia Constituinte, os deputados votam em Vargas para ser presidente, Vargas se mantém presidente e a Constituição ela é votada e promulgada, tá? A partir disso ela dura pouquíssimo tempo e em 35 já não tem mais a mesma validade, tá, pessoal? Em 37, o mesmo presidente Vargas cria mais uma Constituição. Então, olha lá, né? Em 34 ele cria essa primeira Constituição do governo Vargas, do seu próprio governo. Em 37 ele cria já a segunda. 3 anos. A de 34 dura aproximadamente um ano. Estado de sítio, já não tem mais que ninguém respeitar, o governo já não respeita mais o que está nessa Constituição. E já em 37 ele cria a Constituição do Estado Novo. Então, qual que é o contexto, pessoal? Como o seu mandato, né, o mandato de Vargas, terminaria em 38, para permanecer no poder, Vargas aplicou um golpe de Estado. De fato, foi um golpe. Por quê? Porque ele teve uma atitude, ele cancela, na verdade, tudo aquilo que a Constituição de 34 já dizia que deveria ser feito, que deveria ter eleição direta. Ele não respeita nada disso.
ele diz respeito à Constituição e isso é um golpe de Estado. Então ele vai aí aplicar esse golpe de Estado, desrespeitar a Constituição e torna-se um ditador. Por quê? Ele usa como justificativa, pessoal, a necessidade de poderes extraordinários nas suas mãos como presidente para proteger a sociedade brasileira de uma ameaça comunista. Essa ameaça comunista, aí, perigo vermelho, né, bem difundido na época, esse tipo de chamamento, né, ela é exemplificada pelo Plano Cohen. Na verdade, pessoal, aí é um pouquinho de história do Brasil. O Plano Cohen, no governo Vargas, ele nada mais foi do que um falso plano comunista inventado por seguidores de Getúlio Vargas. Então, ali vamos dizer assim, aquela classe política que prestava todo o apoio político para Vargas vai criar um plano chamado Cohen e vai atribuir a criação desse plano justamente à ala de esquerda comunista que vivia aí politicamente no Brasil, que vivia aí tentando chegar ao poder. Basicamente, pessoal, pessoas atreladas ao Partido Comunista, o PCB, né, do Brasil. Luiz Carlos Prestes e outras figuras importantes da época aí que eram associadas ao Partido Comunista. Esse plano Cohen ele foi criado, inventado, como justificativa para dizer que os comunistas queriam tomar o poder no Brasil e instalar o comunismo no Brasil. O Vargas usa isso de forma estratégica, dizendo que a única maneira de evitar esse mal da tomada do Brasil pelos comunistas seria ele ficar no poder. E aí, sem dar um disparo de arma de fogo, sem criar nenhum movimento violento, Vargas ele dá um golpe de Estado sem derramar uma gota de sangue que seja, né? Então, o medo das pessoas e a popularidade que ele tinha fez com que a população se calasse frente a um golpe de Estado, que ele cancela a Constituição de 34 e faz uma nova Constituição e cria poderes aí extraordinários para governar o Brasil. Simplesmente assim, né? Não houve resistência, né? Isso é bem curioso na história, tá? E o regime implantado em 37, nessa Constituição, é de clara inspiração fascista e fica conhecido como Estado Novo. Então, o Estado Novo é o regime implantado pelo presidente Vargas a partir de 37 de inspiração de caráter fascista, tá? As características, pessoal, aqui dá para entender um pouquinho melhor, vai mudar bastante. A gente tem o Brasil aí, o nome Estados Unidos do Brasil, a carta, pessoal, ela não foi promulgada, ela foi outorgada. Pessoal, cuidado com isso, tá? Estou batendo nessa tecla porque quando você tem uma Constituição promulgada, você tem uma Constituição que é votada, ela é consultada, você consulta parlamentar, você consulta deputado e senador. Aqui não é promulgada, aqui é outorgada. Constituição outorgada é uma Constituição imposta. Ninguém votou para ser aprovado. O presidente colocou na mesa e falou, estou assinando e vai ser assim daqui para frente. Isso é outorgar, é impor. Então é uma Constituição outorgada. Então, detalhe importante, tá? Não esqueçam dessa palavra. Outorgada é imposta, tá ok? Estado Federativo, República Presidencialista, o formato manteve, e mandato presidencial de 6 anos, de 4 vai para 6, prorrogado até a realização de um plebiscito. Então olha isso, serão 6 anos de governo, a partir dessa Constituição de 37, após 6 anos deverá haver um plebiscito. Nunca foi feito plebiscito para decidir nada. Nunca houve uma consulta do povo para decidir quanto tempo que vai durar a permanência do presidente na função, né? Então, o plebiscito nada mais é do que uma consulta popular, né? A gente já teve alguns no Brasil, já tivemos alguns, né? O mais importante que a gente teve foi para definir nos anos 90 se o Brasil queria se manter uma república presidencialista
ou uma república parlamentarista ou uma monarquia. Então, houve lá, no início dos anos 90, um plebiscito, o povo foi às urnas e preferiu manter o atual formato, que era o formato anterior, que é a república presidencialista. Isso é um plebiscito. Você chama as pessoas, o povo, para ser consultado, tá? Então, era essa a obrigação de Vargas. Nunca cumpriu. E o mandato presidencial de 6 anos. Ele vai ficar até 45. Ele fica mais de 6 anos. E esse plebiscito nunca vai ser realizado, tá? Então, detalhe importante aqui para a gente lembrar. 6 anos, um plebiscito que nunca aconteceu. Não há vice-presidente, outra característica importante. Vargas fez uma Constituição que agora não vai ter mais vice-presidente. Tá? Simples assim. E não há Congresso Nacional. Não tem deputado nem senador. Simplesmente fecha o Congresso, ele é o único presidente, 6 anos no poder, depois a gente faz um plebiscito para ver o que acontece e nunca foi feito plebiscito nenhum. Tá certo, pessoal? Inspiração da Constituição de 37. Inspiração fascista. É um regime ditatorial, perseguição aos opositores, foi uma ditadura, teve perseguição sim, e uma intervenção do Estado na economia. O Estado o tempo todo intervindo na economia, dando os caminhos, as determinações, as influências, e tudo que acontecia tinha que passar pela mão do presidente. O Vargas, de fato, ele sempre foi um presidente intervencionista e nacionalista, né? Não seria diferente a Constituição aqui, criada por ele próprio, tá? Então, Estado intervencionista também é uma característica. Outra coisa, pessoal, é abolir os partidos políticos. Acabou, não tem mais partido político no Brasil. E a liberdade de imprensa também. Então, não tem liberdade de imprensa, o jornalista não pode escrever o que ele quiser, o radialista não pode falar o que ele quiser no programa de rádio, e assim por diante. A liberdade de imprensa está cancelada e também os partidos políticos deixam de existir nesse momento. Todos, irrestrito, tá? Não há mais nenhum partido político no Brasil. Pena de morte, mais uma característica. Pena de morte para atos terroristas e subversivos. Então, decretada a pena de morte nessa Constituição para todo ato terrorista e subversivo. Ou seja, que vá contra os interesses do Estado. Por isso é uma ditadura. Fica bem claro agora. E, além da extinção dos partidos políticos no Brasil, tem a proibição da criação de novos partidos. Então, os que existiam foram todos abolidos, cancelados, e foi proibida a criação de novos partidos políticos. Tá? Uma observação, o apelido dessa Constituição é a polaca, tá? Constituição polaca. Por quê? Porque foi inspirada na Constituição polonesa da época, que era de inspiração nazifascista, porque a Polônia vivia esse momento lá de influência do Hitler, né? Lá a Polônia e a Alemanha são países que estão próximos, fazem fronteira, a população é muito parecida, muda o país, mas a cultura é a mesma, tá? Então são germânicos, é o mesmo entroncamento étnico, né? Então a inspiração nazifascista está na Alemanha, mas está ali na Polônia também. Tá bom, pessoal? Então, inspiração nazifascista, apelidada de polaca. Constituição do Estado Novo de 1937, governo Vargas. E a gente vai agora para a próxima, né? A próxima Constituição de 1946, e a gente faz uma pequena pausa e, na sequência, vamos tratar dessa nova Constituição de 46, que é pós o governo Getúlio Vargas, tá?